Olá, alunos! Seja bem-vindo a esta aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini e hoje vamos tratar a respeito do estudo de polinômios. Bom, então o objetivo nessa aula é retomar brevemente os conceitos iniciais envolvendo polinômios, principalmente definição de monômios e de polinômios, e aprofundar os estudos em relação às operações que podem ser estudadas a partir do conjunto de polinômios. Bom, eu tenho a minha formação na área de matemática, com especialização em educação matemática e mestrado em matemática aplicada e computacional. Então, esse tema polinômios, ele é abordado desde o ensino fundamental, também no ensino médio, e é aquele conceito, aquele campo de conceitos que nós temos, em que nós precisamos usar a linguagem algébrica, que é aquela linguagem característica da matemática, e que não é importante somente pela possibilidade de representar expressões algébricas por resolver problemas na matemática, mas é um conceito que é usado para além da matemática. Então, problemas de diversas áreas podem ser resolvidos utilizando esse tipo de linguagem, esse tipo de conceito, desde problemas mais simples até problemas mais complexos. Então, ele é um conceito que é aplicado em diversas áreas e em diversos contextos, e é importante que nós saibamos as definições principais, as operações, mas principalmente conseguir transitar entre as diferentes representações. Então, em muitas situações, problemas que envolvem polinômios exigem algum tipo de tradução. Então, nós temos uma informação a partir da nossa linguagem natural, linguagem materna, e precisamos converter para a linguagem matemática, para, a partir daí, empregar os métodos, as técnicas características. Então, mais do que saber o que é um polinômio e reconhecê-lo, é importante que nós consigamos, então, partir de informações em português, nós traduzimos para a linguagem matemática e vice-versa. E aí conseguir utilizar todos esses recursos disponíveis da matemática para a resolução de problemas, interpretação de fenômenos e entre outros. Então, além de utilizar representações numéricas, nós utilizamos representações em letras, o que possibilita, em diversas situações, trabalhar com uma única expressão, mas que pode ser empregada em diferentes contextos, em diferentes situações. Então, é a ideia de generalizar algum tipo de informação, algum tipo de representação. E, com isso, ter uma vantagem na resolução de problemas que têm alguma estrutura semelhante ou que é aplicado diversas vezes alterando um ou outro parâmetro. Então, é importante conhecer principalmente os conceitos básicos, mas principalmente trabalhar com o processo de interpretação. E ao longo dos estudos nessa aula, nós vamos refletir a respeito de alguns questionamentos base. Vamos acompanhar no quadro, partindo daquele questionamento inicial de que são polinômios, como que nós definimos esse tipo de objeto matemático, como que nós podemos determinar soma e diferença de polinômios e também calcular produto e quociente entre polinômios. Então, o nosso foco principal vai ser, partindo da caracterização de um polinômio, de um monômio, conseguir empregar essas operações envolvendo os polinômios. Então, assim como nós trabalhamos com adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto de números reais, por exemplo, nós também conseguimos definir operações sobre o conjunto de polinômios. Vai ter as suas particularidades, mas em muitos casos nós vamos utilizar algumas estratégias que já são utilizadas nos conjuntos numéricos. Então, antes de conhecer a estrutura de cada uma dessas operações, como que nós podemos utilizá-las na resolução de problemas, ou mesmo conhecer as técnicas, nós vamos retomar brevemente os conceitos de monômio e de polinômios. E aí, a partir disso, nós vamos construir cada uma dessas operações. Então, nós vamos ao quadro iniciar pelo monômio. O monômio ele é caracterizado como uma expressão algébrica que é composta por uma parte numérica, que corresponde ao coeficiente, e por uma parte com letras, que é a chamada parte literal. Então, é de uma combinação entre essas duas partes que nós vamos construir um monômio. Então, um exemplo que nós temos é o 4x.
ele é uma expressão classificada como um monômio. AB ao quadrado também é um exemplo de monômio. Raiz de 3x ao quadrado y também é um exemplo de monômio. Veja, no primeiro caso, no 4x, nós temos um coeficiente 4, que é a parte numérica, e uma parte literal, x. No segundo exemplo, nós temos a parte numérica, o coeficiente, como sendo 1, porque AB quadrado é igual a 1 vezes AB quadrado, e o AB quadrado, né, esses dois fatores, eles correspondem, então, à parte literal dessa expressão. O coeficiente nem sempre é um número inteiro, como é o terceiro caso. Então, nós temos o coeficiente raiz de 3 e x quadrado y como sendo a parte literal. E nesse raiz de 3x ao quadrado y, nós podemos avaliar em relação ao grau também. Nós podemos considerar esse termo de grau 3, se nós tomarmos essas duas variáveis x e y simultaneamente, porque eu tenho x ao quadrado, y elevado ao expoente 1. Então, o grau corresponde à soma desses expoentes das variáveis, que seria 3. Ou eu posso considerar uma expressão, um monômio em relação a x somente ou em relação a y. E quando nós temos um agrupamento desses monômios, então nós tomamos diversos monômios e construímos uma única expressão algébrica, nós temos um polinômio. O polinômio, então, é qualquer expressão algébrica que representa um monômio ou então uma soma algébrica de monômios. Então, o polinômio nós podemos pensar em uma nomenclatura geral, porque um termo que é composto somente por um monômio, ele é um caso de polinômio, né? Ele é um caso particular, e aí recebe esse nome especial, que é o nome monômio. E essas expressões nós podemos empregar em diferentes situações. Veja, aqui nós temos um trapézio, nós conhecemos as medidas dos lados desse trapézio expressas em função de x e y. Se nós quiséssemos determinar o perímetro dessa figura, que é a soma das medidas de todos os lados, nós teríamos que o perímetro é 3 vezes essa medida x mais a medida y. Então, 3x mais y, veja que é uma soma algébrica de monômios. Monômio 3x e monômio y. Então, 3x mais y é um exemplo de polinômio. Veja que nós temos no primeiro termo o coeficiente 3, parte literal x. No segundo, coeficiente 1, parte literal y. Esse é um exemplo de polinômio de grau 1. Né? Expoente máximo que nós temos nessas variáveis vai ser 1. E mesmo se eu expressar polinômio em relação a x ou a y, nós vamos ter também polinômios de grau 1. Então, essas são as definições básicas que nós temos em relação aos monômios e polinômios. Então, o primeiro passo no estudo de problemas relacionados a um monômio ou a um polinômio é conseguir identificar as expressões, se elas já foram apresentadas ou se é necessária alguma tradução, e sempre nós teremos uma relação com uma variável, uma relação com uma incógnita, dependendo do contexto em estudo. E nós temos diferentes formas de apresentar essa expressão algébrica. Então, nós podemos trabalhar, principalmente no caso de polinômios, em que nós temos diversos termos, com uma ordenação nesses termos, como nós vamos acompanhar um exemplo no quadro. Nós podemos identificar em um polinômio os termos de maior grau, menor grau, e a partir disso conseguir ordená-los. Então, por exemplo, eu posso escrever um polinômio 3x ao quadrado y menos 2xy mais y quadrado mais 2. Então, veja, eu tenho um polinômio que depende de x e de y. Então, eu tenho o primeiro termo, que é um termo de grau 3, se eu considero as duas variáveis simultaneamente, porque eu tenho x ao quadrado e y elevado a 1. 2 mais 1, 3. O segundo monômio já é um monômio de grau 2, assim como o terceiro, e o último é de grau 0. Então, veja, eu tenho essa forma de representação. Eu tomo
os termos de maior grau até o termo de menor grau. Ou eu poderia trabalhar na forma contrária também. 2 mais y quadrado menos 2xy mais 3x quadrado y. Então, veja, em algumas situações é conveniente trabalhar com esse tipo de representação, ou uma representação crescente em relação aos termos, aos graus de cada um dos monômios, ou uma representação decrescente. Por isso que é importante identificar as variáveis, identificar os graus de cada monômio, de tal forma a conseguir esse tipo de ordenação. Ou uma ordenação crescente, como é esse segundo caso, né, do termo de grau 0 até o termo de grau 3, ou uma decrescente, como é do primeiro caso. Isso vale se nós temos 3, 4, 5 variáveis, ou nós temos uma única variável sendo representada nesse polinômio. Então, nós temos essa possibilidade de conseguir ordenar esses termos, o que facilita, inclusive, quando nós queremos trabalhar com operações envolvendo esses polinômios. E dependendo, então, da operação, dependendo do contexto, convém adotar um tipo de representação, seja crescente, seja decrescente, ou em algumas situações não há necessidade de utilizar alguma dessas formas. Mas sempre é importante optar por uma dessas representações para facilitar a visualização de quais são os monômios que estão presentes, os graus de cada um deles, então como uma forma de comparação entre os polinômios em análise. E agora, considerando, então, essa possibilidade de representar situações com polinômios, nós vamos avaliar o lucro de um estacionamento. Então, nosso objetivo nessa primeira situação é conseguir representar matematicamente uma situação utilizando a linguagem característica presente nos polinômios. Então, eu vou utilizar uma expressão algébrica, temos partes literais, coeficientes, e vamos analisar, então, uma situação com base nesses conceitos. Então, nós vamos ao quadro conhecer a situação. Então, em um estacionamento exclusivo para os funcionários de uma empresa, a diária cobrada para cada moto é de R$ 12,00 e a diária por carro é de R$ 18,00. Além disso, sabe-se que todos os veículos pagam o valor de uma diária. Qual é o polinômio que representa o valor arrecadado diariamente nessa situação? E qual seria esse valor se estivessem estacionados em um dia 12 motos e 32 carros? Então, como você resolveria esse problema? Que tipo de expressão você utilizaria na representação desse valor que é arrecadado pelo estacionamento? Em um dia qualquer, dependendo das quantidades de motos e carros, e também no dia que foi especificado. Então, reflita a respeito desse problema, enviando suas contribuições e dúvidas, e logo na sequência vamos discutir a respeito dele.
Na situação proposta, então, nós precisamos analisar duas partes. Então, primeiro, considerar um estudo pensando nos números de carros e motos quaisquer, já que nós não temos essas quantidades, nós queremos uma expressão que seja válida em qualquer situação, e depois precisamos avaliar em um dia específico, em que forem indicadas, então, as quantidades de motos e carros. Vamos utilizar as expressões algébricas de tal forma, primeiro, a sintetizar essa situação a partir da linguagem matemática, por um polinômio, e depois calcular um valor numérico associado a esse polinômio. Então, nós vamos ao quadro, primeiro, tomar essas informações. Se nós considerarmos x representando o número de motos no estacionamento, sabendo que a diária associada a cada moto é de R$12, e y como sendo o número de carros estacionados, e a diária sendo R$18, então o cálculo do valor arrecadado em um dia qualquer, ele vai depender desses dois números. Depende de x e depende de y. Então, se cada moto paga uma diária de R$12, se nós tivermos x motos, nós temos 12 vezes x. Se eu tenho y carros estacionados, cada um deles pagando R$18, nós temos o valor arrecadado de 18 vezes y. Então, a expressão que representa o valor que é arrecadado diariamente nesse estacionamento vai ser dado por 12x mais 18y. É um polinômio que depende dessas duas variáveis. Depende de x e y. Então, essa é uma forma de generalizar a situação presente no estacionamento. É um polinômio de grau 1, então que vai depender das duas variáveis. Agora, se nós temos que num dia específico estavam estacionados 12 motos e 32 carros, então se eu substituo naquela expressão polinomial o número de motos x por 12 e o número de carros y por 32, então nós vamos ter 12 vezes 12 mais 18 vezes 32, ou seja, 144 mais 576, que é igual a 720. Então, o valor arrecadado naquele dia foi de R$720. Esse número, ele vai corresponder ao valor do polinômio. Então, é o valor que o polinômio assume quando nós fixamos as variáveis. Então, o polinômio ele pode ser empregado em um caso geral, como nós vimos na situação, na primeira parte, mas se nós temos os valores das variáveis em um dado contexto, em uma dada situação, nós podemos utilizar essa mesma expressão algébrica de tal forma a resolver aquele problema. Então, veja, se eu variasse esse número de motos, de carros, eu conseguiria utilizar ainda a mesma expressão algébrica. Ela generaliza essa situação que está sendo apresentada. Mas se eu tenho dados fixos, então eu posso substituir e determinar o valor do polinômio. Tá? Então, é importante conhecer as definições associadas a monômios, polinômios, a conhecer as suas representações e esse tipo de transformação. Tenho a informação em linguagem natural, converto para a linguagem matemática e resolvo o problema que está sendo estudado, identificando ou a expressão algébrica, o polinômio que representa, ou então calculando valores numéricos que podem ser obtidos a partir do polinômio. Diante disso, então, agora nós vamos estudar mais especificamente as operações que podem ser definidas sobre o conjunto de polinômios. Mas nós vamos iniciar com adição, subtração, pensando nos monômios, que são aquelas expressões onde eu só tenho um termo composto por uma parte literal e por um coeficiente. Nós vamos precisar de um conceito, que é o conceito de monômio semelhante, e é a partir dele que nós conseguimos estudar a soma entre polinômios e a subtração, a diferença envolvendo os polinômios. Vamos ao quadro analisar duas situações. Veja, se eu tenho um monômio 3x² y e eu tenho um monômio menos x² y, veja que os coeficientes desses dois termos são diferentes. Um é 3 e o outro é menos 1. Mas a parte literal desses monômios, elas são iguais. Isso implica que esses dois monômios, eles são semelhantes.
Se isso acontece, eu posso calcular a soma entre eles. Então, eu posso adicionar esses dois monômios. Se eu tenho 3 vezes um determinado termo, menos uma vez esse termo, ou mais, menos uma vez esse termo, eu vou ter 2 vezes esse termo, que é o x² e y. Então, eu tenho 3 vezes x² y menos x² y, eu tenho 2 vezes x² y. Veja que quando eu somo esses monômios que são semelhantes, eu simplifico a minha expressão. Agora, se eu estivesse com 3x² y e eu adicionasse a xy, veja que eles não são monômios semelhantes. Um monômio tem a parte literal x² y. O segundo tem a parte xy literal. Eu não consigo somar. São dois objetos diferentes. Então, a minha soma resulta em um polinômio. Eu não consigo simplificar além disso. Então, é dessa ideia que nós vamos aplicar agora na soma de polinômios, que são compostos por 2, por 3 ou mais termos. Então, se forem monômios semelhantes envolvidos, eu consigo uma espécie de simplificação. Então, eu consigo reunir esses monômios em um único. Agora, se eu tenho termos que não são semelhantes, eles vão ser representados separadamente. Então, tanto na adição quanto na subtração, nós vamos agrupar termos e sempre nós vamos buscar aqueles que são semelhantes, de tal forma a reduzir a quantidade de termos na soma e obter o polinômio na sua versão mais simplificada possível, como sendo o polinômio resultante da operação. Então, vamos ao quadro analisar primeiro a adição. Então, a adição ela envolve o agrupamento de monômios semelhantes, presentes em todos os polinômios envolvidos, pela operação de adição. Então, veja, se eu tenho 3x² mais x menos 1 e menos 3x mais 5, quando eu somo esses polinômios, eu vou identificar aqueles que são semelhantes. Bom, 3x² eu não tenho nenhum outro semelhante a ele. X, eu tenho um semelhante a ele no segundo polinômio, que é o menos 3x. Então, eu vou somar x ao menos 3x. E menos 1 é semelhante a 5, né? São duas constantes numéricas. Eu posso somá-las. Então, no polinômio resultante, a sua expressão simplificada vai ser 3x², porque eu não tenho nenhum outro semelhante a ele. Depois, x mais o menos 3x, ou x menos 3x é o menos 2x. Menos 1 mais 5 é igual a mais 4. Então, é essa a expressão do polinômio resultante da adição. Então, essa é a soma dos polinômios P e Q, na sua versão simplificada. Então, veja, eu agrupei os monômios semelhantes e representei o resultado. Se fosse a subtração, a ideia é a mesma, só que nós vamos trabalhar com a subtração entre os polinômios. Tomando esse mesmo exemplo, agora nós precisamos ter o cuidado somente com o sinal de cada um dos termos, pensando na presença da subtração. Então, da mesma forma, nós vamos identificar os monômios que são semelhantes. Então, eu tenho no primeiro o 3x², que é independente. Depois, eu tenho o x, no primeiro polinômio, menos o menos 3x, que são dois semelhantes entre si. Depois, menos 1, menos 5. Logo, o polinômio resultante é o 3x², x menos menos 3x é x mais 3x, que resulta em mais 4x, e menos 1 menos 5, que é igual a menos 6. Então, esse é o polinômio diferença entre P e Q, resultante, então, da subtração de polinômios. Então, da mesma forma como nós temos na adição, nós identificamos em todos os polinômios envolvidos. Então, poderíamos ter uma soma com 2 ou com mais polinômios, uma diferença com 2 ou mais polinômios. Mas nós vamos procurar em todos eles quais são os monômios semelhantes, quais que eu consigo relacionar entre si, de tal forma a identificar, então, essa representação simplificada para o polinômio, seja o polinômio soma ou seja o polinômio diferença.
E assim como a definição de polinômio pode ser utilizada na resolução de problemas, as operações também podem ser aplicadas. Então, agora nós vamos resolver uma situação, problema, que vai utilizar o conceito de adição e também de subtração de polinômios. Sempre pensando, vamos procurar monômios semelhantes entre os termos que compõem cada um dos polinômios envolvidos e obter essa representação simplificada. E sempre que possível, nós vamos manter uma ordem. Então, se eu tenho um polinômio que depende somente de uma variável x, por exemplo, e eu tenho um x quadrado, um termo x e um coeficiente. Então, sempre procurar expressar esses polinômios em uma mesma ordem, seja uma ordem decrescente das potências de x ou crescente, porque isso facilita na hora de identificar quais são os monômios semelhantes. Então, nós temos uma certa ordem a seguir para a busca de cada um desses monômios. Então, nós vamos ao quadro agora conhecer a próxima situação, que é moedas em um cofre. Ângela tinha em um cofre 18 moedas de x centavos, 30 moedas de y centavos e 40 moedas de z centavos. Durante o mês, depositou 8 moedas de x centavos e 10 moedas de y centavos. No início do mês seguinte, retirou 12 moedas de y centavos e 8 moedas de z centavos. Veja que nós expressamos nesse caso o valor de cada moeda por x, y, z. Nós poderemos trocar esses valores, poderemos utilizar x, y e z com relação a qualquer tipo de moeda. Então, é uma forma também de generalizar uma situação. Se x for 50 centavos, y for 25 e z for 10 centavos, basta substituir que nós vamos ter o valor. E se nós trocarmos esses valores de cada moeda, nós podemos recorrer à expressão algébrica e já identificar rapidamente o valor resultante. Tá? Então, é uma forma de generalizar uma certa situação. Então, pensando nessa possibilidade, qual que é a expressão algébrica que vai representar o valor em centavos presente no cofre no início do mês seguinte? Então, após esses depósitos e retiradas, qual será o valor monetário presente naquele cofre? Então, essa é a intenção. Mas nós vamos, antes de avaliar esses depósitos ou as retiradas, nós vamos avaliar os valores numéricos envolvidos em cada situação. Da seguinte forma, nós sabemos que x, y e z expressam determinados valores. Então, nós vamos construir expressões algébricas associadas a cada um desses processos. Primeiro o valor inicial, depois um depósito e depois um saque. Então, nós vamos pensar primeiro nos valores e depois no efeito de todos esses procedimentos no valor resultante naquele cofre. Então, nós vamos realizar a leitura novamente desse problema, construindo para cada etapa uma expressão algébrica diferente. Então, nós vamos ao quadro, temos a parte inicial. Então, a Ângela tinha 18 moedas de x centavos, 30 de y e 40 de z centavos. Então, a expressão que representa é essa: 18 vezes x, mais 30 vezes y, mais 40 vezes z. Veja que ela representa um valor monetário. Se eu tenho uma moeda de 10 centavos no cofre, eu tenho 10 centavos. Se eu tenho 30 moedas de 10 centavos, eu tenho 30 vezes 10. Se eu tenho uma moeda de x centavos, o valor no cofre é x. Se eu tenho 50 moedas de x centavos, o valor que corresponde naquele cofre é 50x. Então, veja, eu multiplico o valor de cada moeda pela quantidade de moedas que eu tenho. E aí, nós trabalhamos com esse processo e somamos todos os valores de cada moeda, cada tipo de moeda. Então, 18 vezes x, mais 30 vezes y, mais 40 vezes z. Depois, durante o mês, depositou 8 moedas de x centavos e 10 de y. Então, eu tenho 8x mais 10y. Depois, retirou 12 moedas de y centavos e 8 moedas de z centavos. Então, 12y mais 8z. Então, essas são as expressões algébricas que representam cada um dos procedimentos. Mas nós queremos o valor total após toda essa situação. Então, após analisar o cofre, depositar e retirar. O depósito e o saque
nós precisamos avaliar segundo operações correspondentes. Então, veja, nós temos um valor inicial, que era o valor presente no cofre, a primeira expressão. Como houve um depósito de 8x mais 10y, nós vamos trabalhar com a operação de adição. E a esse valor foram retiradas moedas. Então, houve um saque de 12y mais 8z. Por isso, nós vamos considerar a subtração. E note a importância de colocar cada uma dessas expressões algébricas no interior de parênteses, abrindo e fechando esse parênteses. Por quê? Não no caso da adição, mas na subtração, faz diferença indicar que eu estou subtraindo não somente o 12y, mas sim o 12y mais 8z. Tá? Então, muita atenção na questão de considerar polinômios, considerar expressões algébricas e aplicar operações, porque o parênteses identifica todos os termos que estão envolvidos naquele processo. Agora veja, nós precisamos simplificar essa expressão. Então, eu quero o polinômio resultante. Vou comparar monômios semelhantes. Então, eu tenho 18x mais 8x. São dois monômios semelhantes que eu posso somar. Depois, eu tenho 30y mais 10y menos 12y. Então, esses três monômios eu também associo eles entre si. Depois, 40z menos 8z. Também indicamos aqui entre parênteses para facilitar no momento de calcular os resultados de cada uma das etapas. Então, 18x mais 8x é 26x, 30y mais 10y menos 12y é 28y, 40z menos 8z, 32z. E nós somamos todos esses termos, obtendo a expressão algébrica que caracteriza o valor presente no cofre no início do mês seguinte. Então, após os saques, após o depósito que foi realizado. Então, veja, nós obtemos como resultado um polinômio proveniente de uma adição e subtração de polinômios que adota a sua forma mais simplificada possível, porque nós trabalhamos com os monômios semelhantes, somamos ou subtraímos esses termos e depois nós vamos ter um fator envolvendo cada um desses monômios, que agora não são semelhantes entre si, então nós colocamos cada um deles compondo o polinômio resultante. Então, na adição e na subtração, sempre nós vamos comparar os monômios semelhantes. Diferente delas, na multiplicação, nós vamos associar todos os polinômios, todos os termos de um polinômio com os termos do outro. Então, não basta agora associar monômios semelhantes inicialmente. Quando nós vamos simplificar a expressão, sim, aí nós precisamos dos monômios semelhantes. Mas, avaliando inicialmente uma multiplicação, nós precisamos distribuir termos, distribuir produtos, de tal forma a associar todos os monômios de cada polinômio entre si. Mas antes de trabalhar com a multiplicação dos polinômios, nós vamos retomar a multiplicação envolvendo os monômios. Então, como que nós multiplicamos monômios entre si? E aí nós estendemos essa ideia de tal forma a trabalhar com os polinômios. Então, vejamos no quadro. Antes de trabalhar com essa multiplicação dos polinômios, nós vamos trabalhar com esse caso inicial. Vamos supor que eu tenha o monômio 5x ao quadrado y e eu quero multiplicar esse monômio por 3xy. Então, veja que não são monômios semelhantes, mas eu consigo calcular o produto entre eles. Eu vou pensar no produto entre as partes literais e entre os coeficientes. Então, eu posso multiplicar 5 por 3 e eu tenho o coeficiente 15. Depois, eu posso pensar nas variáveis separadamente. Bom, x ao quadrado eu posso multiplicar por x. X ao quadrado vezes x resulta em x elevado ao cubo, que é um produto de potências de mesma base, eu mantenho a base e somos expoentes. Então, eu tenho 15 vezes x ao cubo, e agora quando eu multiplico y por y, eu vou ter o y ao quadrado.
Então, o último termo é y². Então, do produto entre esses monômios, nós vamos ter 15x² e y². Então, eu associei as partes de coeficientes e associei também as partes literais, comparando uma variável com ela mesma e depois calculando o produto entre todos esses fatores. Então, essa é a ideia quando nós temos monômios. E agora nós vamos estender essa ideia quando nós temos polinômios. Então, nós podemos ter um monômio somente ou dois ou mais monômios envolvidos. Então, nós vamos trabalhar com uma propriedade importante no conjunto de polinômios e também no conjunto de números reais. Então, nós vamos ao quadro caracterizar essa multiplicação. Então, ela vai envolver soma e diferença de produtos que são calculados entre todos os monômios presentes em todos os polinômios envolvidos. E, para isso, nós aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Bom, mas como que funciona essa propriedade distributiva? Nós vamos analisar duas situações. Então, a primeira situação é a seguinte. Na casa de Gustavo, o escritório fica ao lado do quarto, conforme a figura ao lado. Então, veja, nós temos que essas duas regiões têm um formato retangular e temos as medidas de comprimento e largura, tanto do quarto quanto do escritório. E observando que tanto o quarto quanto o escritório têm a mesma largura, 3A. Então, qual que é a expressão algébrica que representa a área total desses ambientes? Bom, se eu tenho uma região no formato de retângulo, a área total é dada como o produto de comprimento por largura. Nós podemos pensar aqui o comprimento como sendo 2A mais B, porque é o comprimento do quarto mais o comprimento do escritório, e a largura 3A, que é a largura dos dois cômodos. Então, como que nós calculamos a área nessa situação? Bom, a área vai ser dada pelo produto entre essas medidas. Então, eu posso multiplicar 3A por 2A mais B. Ou também posso trabalhar na outra ordem, porque eu tenho medidas reais. Então, 2A mais B vezes 3A. Tá? Então, podemos representar, no caso, das duas formas. Como que nós calculamos esse produto? Bom, se 3A está multiplicando uma soma de monômios, então, primeiro eu vou calcular o produto de 3A por 2A. Bom, 3 vezes 2, 6. A multiplicado por A é A ao quadrado. Como eu tenho 3A, né, não tem um sinal negativo, o B eu estou adicionando, eu vou ter uma soma de 3A multiplicado por B, que é 3AB. Então, eu distribuo o 3A multiplicando pelos dois termos dentro do parênteses. E aí, nós vamos ter que a área vai ser 6A ao quadrado mais 3AB. Se fosse na outra ordem, 2A mais B vezes 3A é a mesma ideia. Multiplico 2A por 3A e somo a esse produto de B por 3A. Então, essa é a situação quando nós temos o quê? Um monômio, que é o 3A, por um polinômio que eu posso chamar de binômio. Bi porque eu tenho dois termos. Então, dois monômios. Então, é o produto de um monômio por um binômio. Mas nós também temos a possibilidade de avaliar dois binômios. Então, veja nessa outra situação, o apartamento de Fabiana apresenta as dimensões conforme a figura ao lado. Tem cozinha, banheiro, sala e quarto, e tem essas medidas, A, B, X e Y. Nesse caso, qual que é a expressão algébrica que representa a área total do apartamento? Bom, nessa situação, nós temos que o comprimento é dado por x mais y, que envolve a cozinha mais banheiro, ou comprimento de sala mais quarto, e a largura é dada por a mais b, que envolve a largura da cozinha mais a sala, ou do banheiro mais o quarto. Então, no total, nós temos comprimento x mais y e largura a mais b. Então, como que nós calculamos a área nesse caso? Bom, a área também é produto entre comprimento e largura, porque eu tenho uma região retangular. Então, a área, nesse caso, vai ser dada pelo comprimento,
que é o x mais y, multiplicado pela largura, que é o a mais b. E nós vamos distribuir os produtos. Bom, eu tenho x multiplicado por a, resulta no fator xa. Depois x eu multiplico por b, nesse caso mais x vezes b. Adiciono ao y multiplicado por a e ao y multiplicado por b. Então, eu multiplico todos os termos do primeiro binômio por todos os termos do segundo binômio. E assim nós temos a expressão algébrica que avalia a área dessa região. Se eu tenho valores específicos de a e b, de x e y, basta substituir nesse polinômio que nós vamos identificar a área. Então, essa é uma forma que nós temos de representar genericamente, no caso, a medida da área, né, ou as dimensões, e conseguir depois utilizar esse polinômio em outros contextos. E sempre nós trabalhamos com essa multiplicação, com essa distribuição dos fatores. Então, eu tenho 2 fatores no primeiro polinômio e 2 no segundo. Eu vou distribuir esses produtos entre si. E aí conseguir utilizar, então, essa distributividade da multiplicação em relação à adição. E aí nós podemos trabalhar com essas diferentes ordens na composição dos produtos, porque nós estamos utilizando usualmente o conjunto de números reais na identificação dessas medidas. Pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, mas nós estamos trabalhando basicamente no conjunto de números reais. E a partir desse estudo de multiplicação entre polinômios, que nós podemos, por exemplo, trabalhar com os chamados produtos notáveis. Com certeza você já se deparou com algum tipo de simplificação ou com algum tipo de termo dessa forma. Nós vamos ao quadro retomar um tipo de produto notável que é muito utilizado, que seria o a mais b ao quadrado. O que é esse a mais b ao quadrado? É o termo a mais b multiplicado por a mais b. Então, veja, eu posso interpretar aqui como um produto entre 2 polinômios, o a mais b com o a mais b. Então, como que eu identifico o resultado nesse caso? Da mesma forma, eu multiplico a por a, tenho a ao quadrado, multiplico a por b, então tenho mais ab, b por a. Eu posso representar por ab, porque eu estou tomando também números reais, e depois b multiplicado por b, b ao quadrado. Veja que a b e a b são monômios semelhantes. Se eu tenho ab mais ab, então eu vou ter 2ab. Então, no resultado, nós temos a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é um tipo de produto notável que é muito utilizado na resolução de problemas das mais variadas áreas. Então, nós podemos analisar esse tipo de problema utilizando também essa ideia da multiplicação entre polinômios. Se eu interpreto a mais b como sendo um polinômio envolvendo essas variáveis a e b, ou a variável a e uma constante b. Então, essa é uma forma que nós temos também de investigar esses produtos. E agora, utilizando a ideia da adição, da multiplicação, envolvendo os polinômios, nós vamos a uma resolução de problemas. Então, nós precisamos investigar agora um contexto, acompanhe no quadro o enunciado. Então, nós vamos investigar a área de figuras planas. Então, na elaboração de um painel, Luciana precisa recortar uma cartolina de modo a compor as seguintes partes com as respectivas dimensões. A partir dessa figura, qual que é a expressão algébrica ou qual é o polinômio que representa a área total dessa composição? Como você resolveria esse problema? Então, reflita a respeito dele, enviando dúvidas e contribuições, e daqui a alguns instantes vamos discutir a respeito.
Nós vamos resolver esse problema, então, separando essa região em partes e utilizando multiplicação e também a adição envolvendo polinômios. Então, nós vamos ao quadro analisar duas regiões que nós podemos identificar. Então, nós temos uma região envolvendo 3 partes do painel, que é a ser composto. Veja que nós temos um comprimento x e uma largura como sendo a soma de 3e com y com 2. Então, se eu quero calcular a área dessa parte, vou chamar aqui de área 1, eu posso tomar x e multiplicar por 3e mais y mais 2. E aí nós vamos ter como resultado x que multiplica 3e, vou escrever como 3xe, x multiplicando y, no caso mais xy, x vezes 2, que eu vou representar por 2x. E temos uma outra parte, uma quarta parte dessa composição, que vai ter um comprimento 3 e uma largura y mais 2. Então, se eu considero essa área 2 como sendo o produto do comprimento 3 por y mais 2, a área 1 vai ser dada por área 2, vai ser dada por 3y mais 6, que é 3 vezes y mais 3 vezes 2. Qual que é a área total? É a soma das áreas 1 com a área 2. Então, nesse caso, nós vamos ter que a área total é 3xe mais xy mais 2x mais 3y mais 6. Veja que nesse caso nós não temos mais monômios semelhantes que poderiam ser simplificados entre si. Então, temos esse polinômio que é composto, no caso, por um monômio, 2, 3, 4, 5 monômios. Tá? Então, não é possível simplificar mais. Além dessas operações, nós também podemos trabalhar com a divisão envolvendo polinômios. E aí nós vamos avaliar uma divisão pensando nos monômios que compõem cada um desses termos e comparando-os entre si. E nós vamos utilizar uma estratégia que pode ser aplicada em diferentes situações e que se assemelha à nossa divisão em números inteiros, por exemplo, que vai ser o método das chaves que nós podemos utilizar nessa divisão entre polinômios, quando eu quero identificar quociente e resto, assim como nós temos quociente e resto, envolvendo a divisão de números naturais, de números inteiros. Então, vamos ao quadro primeiro analisar o objetivo dessa divisão. Então, na divisão de polinômios, nós vamos expressar um polinômio A como uma combinação de polinômios. Ou pode ser somente B vezes Q, ou B vezes Q mais R. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades. O R pode ser nulo, ou pode ser também um polinômio. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Veja que eu expressei um polinômio como um produto entre 2 polinômios acrescido de um monômio, ou um polinômio como um produto entre 2, sem a presença desse R, que nós vamos chamar de resto dessa divisão. Então, aqui nós podemos interpretar esse Q como um quociente e R, o resto da divisão do polinômio A, pelo polinômio B. E nós vamos analisar essa divisão a partir de um dado contexto. Então, nós vamos analisar a seguinte situação. A área de um dos cômodos da casa de Adriana é dado por 12x² menos 8x³ mais 6x². Além disso, uma das dimensões desse cômodo pode ser dada por 2x. E aí nós temos uma figura que ilustra essa situação. E qual que é a expressão algébrica que representa outra dimensão desse cômodo? Bom, veja, eu tenho uma expressão polinomial que representa a área. Eu tenho aqui um 2x que eu posso interpretar como uma largura. Eu preciso identificar o comprimento desse cômodo. Se eu tenho que a área dessa figura retangular é comprimento vezes largura
e eu quero identificar o comprimento, então o comprimento vai ser dado pela área dividida pela largura. Então eu preciso trabalhar nesse caso com uma divisão, mas não é a divisão numérica, porque eu quero uma generalização. Então eu vou dividir esse polinômio que expressa a área por esse monômio que expressa a largura da região. Então, como que nós podemos trabalhar com esse tipo de operação? Como 2x é um monômio, eu posso pensar na divisão de cada termo do meu polinômio por ele, porque ele é um único monômio que está sendo avaliado. E vamos supor, nesse caso, que o x ele é diferente de zero, né, para que nós possamos trabalhar com essas representações. Veja, se eu estou dividindo a área por essa largura, eu tenho 12x² menos 8x³ mais 6x² dividido por 2x. Então, eu posso pensar na divisão de cada termo do numerador pelo denominador 2x. Então, eu divido 12x² por 2x, 8x³ por 2x, 6x² divido por 2x. Então, em cada um desses termos, eu vou pensar na divisão de monômios. Como que eu divido monômios? Eu divido os coeficientes e divido a parte literal. E aqui, no caso, nós só temos uma variável compondo essa parte literal. Então, veja, primeiro eu divido 12 por 2, tenho 6. x² dividido por x, eu vou ter x elevado ao cubo, porque eu tenho x elevado a quarta dividido por x elevado a 1, então eu tenho x elevado a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, a parte literal, x ao cubo. Depois é menos o segundo fator, 8 dividido por 2 resulta em 4, x³ dividido por x, x², mais 6 dividido por 2, que é igual a 3, x² dividido por x, que é igual a x. Então, o comprimento, né, a medida da outra dimensão desse cômodo, vai ser 6x³ menos 4x² mais 3x. Então, essa é uma estratégia que nós temos pensando na divisão de um polinômio por um monômio. Então, eu posso dividir termo a termo. Mas nem sempre eu estou dividindo um polinômio por um monômio. Eu posso dividir polinômios entre si, ou um polinômio por um binômio, né, por dois monômios adicionados. Então, para analisar agora uma situação geral em que eu poderia aplicar uma estratégia em outros tipos de pares de polinômios a serem divididos, nós vamos conhecer o método das chaves e como que nós aplicamos nesse mesmo caso, né, nessa mesma divisão. Então, veja, ela pode ser utilizada quando eu tenho monômios, mas ela pode ser utilizada também quando eu tenho polinômios, tenho mais de 2 ou mais termos, né, sendo considerados como divisor. Então, nós vamos ao quadro tomar aquela medida de área dividida pela medida de largura. Então, são os mesmos termos, o mesmo polinômio e o mesmo monômio. Como que nós aplicamos esse método das chaves? Bom, nós vamos tomar o primeiro termo do polinômio que está sendo dividido e note aqui que nós estamos organizando em ordem decrescente. Então, eu tenho o termo de maior grau, o termo x², depois x³, depois x². Então, isso precisa ser considerado tanto no polinômio que está sendo dividido, quanto no divisor. Bom, no divisor eu só tenho um termo, mas se eu tivesse mais de um termo, eu também preciso representá-lo na ordem decrescente. Tá? Então, é sempre o primeiro passo, organizar o meu polinômio. Agora, eu vou escolher esse primeiro monômio, o de maior grau, e vou dividir por 2x. Então, veja, 12 dividido por 2 é 6, x² dividido por x é x³. Então, eu comecei a construir o meu quociente. Agora, eu vou multiplicar 6x³ por 2x, ele vai resultar em 12x². E eu vou subtrair o polinômio inicial desse termo. Bom, 12x² menos 12x², zero. Depois eu repito, menos 8x³ mais 6x². Agora eu vou dividir menos 8x³ por 2x. Então, menos 8 dividido por 2 é menos 4. x³ dividido por x
x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o menos 4x ao quadrado por 2x e vai resultar em menos 8x ao cubo. Calculo novamente a diferença entre esse polinômio resultante do processo anterior e o produto, o menos 8x ao cubo. Menos 8x ao cubo menos o menos 8x ao cubo, zero. Resta, então, 6x ao quadrado. 6x ao quadrado eu divido por 2x. 6 dividido por 2 mais 3, x ao quadrado dividido por x, resulta em x. Agora, 3x vezes 2x resulta em 6x ao quadrado. Calculo a diferença, o resultado é zero. Então, quando eu dividir o polinômio 12x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x quadrado por 2x, o meu quociente vai ser 6x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x. E o zero representa o resto dessa divisão. Então, se eu tomo 2x, multiplico por 6x ao cubo, menos 4x quadrado mais 3x, e somo zero, eu tenho o polinômio inicial. Então, nós conseguimos essa decomposição. Então, nesse caso, nós tínhamos uma divisão de um polinômio por um monômio. Mas existem casos em que nós temos a divisão de binômio por binômio, trinômio por binômio, só que nós podemos empregar essa mesma estratégia. Tá? Então, veja, utilizamos o primeiro processo, que foi dividindo monômio a monômio, obtivemos um polinômio. Dividindo pelo método das chaves, obtivemos esse mesmo resultado. Agora, vamos a um outro exemplo, pensando nessa possibilidade de dividir um polinômio, não mais por um monômio, mas sim por um binômio e depois pode ser estendido em outros casos. Então, retornemos ao quadro e vamos avaliar essa possibilidade. Então, veja, eu posso tomar o polinômio 5x ao quadrado menos 3x mais 2 e eu vou dividir por x mais 1. Veja, da mesma forma, eu tenho os dois polinômios ordenados na forma decrescente. Então, eu vou tomar o 5x ao quadrado e dividir por x. O quociente vai ser 5x. Agora, eu tomo 5x e multiplico por x mais 1. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 1, mais 5x. E eu calculo a diferença. Então, eu tenho 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado se anula, menos 3x menos 5x, resulta em menos 8x, mais 2. Agora, eu vou dividir esse primeiro termo, termo de maior grau do polinômio resultante dessa diferença, por x, pelo primeiro termo desse divisor novamente. Eu tenho como resultado menos 8. Menos 8 eu multiplico por x mais 1. Eu vou ter menos 8x menos 8. Calculo a diferença. Menos 8x menos o menos 8x é zero. 2 menos menos 8, 2 mais 8, que é igual a 10. Então, veja, eu não consigo dividir novamente. 10 tem um grau inferior ao grau do meu polinômio. 10 tem grau 0, x mais 1 tem grau 1. Então, eu encerro o meu processo e aí eu tenho um polinômio dividendo o x ao quadrado menos 3x mais 2, o divisor, que é o x mais 1, o quociente, que é 5x menos 8, e o resto, que é igual a 10. Então, eu posso aplicar o método das chaves também quando eu tenho essa outra situação. Eu tenho que o meu divisor não é mais um monômio, mas é um binômio, um trinômio. E veja que nesse caso o resto também não é nulo. Ele pode ser diferente de zero, ele pode ser um polinômio, inclusive. Então, esse é o estudo que nós podemos realizar pensando em um caso geral, pensando nessa possibilidade de divisão de trinômios, de polinômios, por um termo que não seja exatamente um monômio. Então, sempre nós empregamos essa estratégia. Primeiro, a organização dos dois polinômios, ou de forma crescente, ou de forma decrescente, e depois trabalhar com as divisões dos primeiros termos. Então, eu tomo o termo de maior grau no meu dividendo
e divido pelo termo de maior grau do divisor. O resultado vai compondo o quociente. Veja que a cada nova etapa nós vamos acrescentando o valor dessas divisões. Então, eu vou compondo pouco a pouco o meu quociente. É algo análogo ao que nós realizamos na divisão entre números. Então, nós vamos calculando essas divisões das maiores unidades até as menores, da parte de centésimos, décimos, até chegar à unidade, e vamos compondo esse quociente e identificando o resto. É a mesma estratégia, só que agora pensando não mais em nas unidades, né, de dezena, centena, mas trabalhando com os termos de cada um dos polinômios presentes nesse contexto. E isso nós podemos empregar em diferentes divisões, né, em diferentes contextos em que eu possa representar uma situação por meio da divisão envolvendo os polinômios. Então, essas são as 4 operações básicas que nós temos pensando nos polinômios. Temos a adição, multiplicação, a subtração e a divisão. A potenciação nós podemos interpretar como a multiplicação, assim como nós tínhamos lá nos produtos notáveis. Então, nós poderemos multiplicar um polinômio por ele mesmo, seria uma ideia semelhante ao caso da potenciação. Então, nós multiplicamos um termo por ele mesmo. E agora nós vamos aplicar essas ideias na resolução de um outro tipo de problema, e agora trabalhando com todas as operações, né? Considerando desde a adição até a divisão de polinômios. Sempre pensando em adição e subtração, eu agrupo monômios semelhantes. Multiplicação, eu preciso distribuir os fatores. Então, eu multiplico todos os termos por todos os termos e depois agrupo os que são semelhantes. E na divisão, eu posso empregar o método das chaves, e se eu estiver dividindo por um monômio, aí eu preciso avaliar, eu posso avaliar termo a termo, além de aplicar essa divisão envolvendo o método das chaves. Então, vamos conhecer a nossa situação. Vamos ao 4. Nós queremos cortar um pedaço de queijo pensando em uma situação genérica. Então, uma peça de queijo prato tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Vamos pensar em um formato de uma caixa retangular, que tem comprimento 2x² mais x, largura 8x e altura x menos 2, em que x é maior do que 2. Essa peça foi cortada em cubos de volume 2x² menos 3x mais 2, cada um deles. Diante desse contexto, então, qual é o polinômio que vai representar o total de cubos obtidos nesse processo? Então, como você resolveria esse problema? Veja que não basta aplicar uma operação. Nós precisamos identificar a operação adequada e trabalhar com essa conversão da nossa linguagem materna na linguagem algébrica. Então, é importante que você faça a leitura atenta dessa situação, consiga extrair as informações, as expressões algébricas que podem ser construídas e identifique nesse contexto qual que seria a melhor ou as melhores operações a serem utilizadas na obtenção do resultado, na obtenção da expressão solicitada. Então, reflita a respeito dessa questão e dentro de instantes, então, nós vamos analisar parte a parte a situação proposta.
Então, nesse problema, nós precisamos primeiro interpretar, identificar como resolver a situação e depois aplicar todas as técnicas e as operações necessárias. Então, vamos ao quadro novamente avaliar esse enunciado. Então, basicamente, nós temos uma peça de queijo em um formato forma de um paralelepípedo retângulo e nós temos que ele foi cortado em cubos e todas essas dimensões dadas a partir de expressões polinomiais. Então, nós queremos identificar o polinômio que representa o total de cubos. Nós conhecemos os polinômios que representam, no primeiro, as dimensões e, no segundo, o volume. Vamos pensar da seguinte forma. Bom, se eu dividir de forma exata, eu conseguir dividir em cubos todos de mesmas dimensões. O volume total da minha peça de queijo vai ser dado como o número de cubos multiplicado pelo volume de cada cubo. Então, dessa forma, eu consigo relacionar volume com quantidade. Se eu quero o número total de cubos, basta dividir, nesse caso, o volume total da peça pelo volume de cada cubo. Então, eu vou identificar primeiro essas duas expressões. O volume total, porque eu tenho as dimensões dessa peça, e o volume de cada cubo que já foi apresentado. Então, veja, por uma divisão, eu consigo identificar o resultado. Mas, antes de efetuar a divisão, eu preciso dos dois volumes. Um volume eu tenho, eu preciso do outro. Então, veja, da peça inteira, o volume de cada cubinho no qual eu estou cortando a peça, eu já tenho, que é o 2x² menos 3x menos 2, que já está organizado na sua forma decrescente dos graus dos monômios. Agora, eu preciso identificar o volume da peça, o volume total. Eu tenho comprimento, largura e altura. Então, eu posso calcular o volume. Por ser um paralelepípedo retângulo, basta multiplicar as três medidas entre si. Então, eu vou multiplicar 2x² mais x por 8x por x menos 2. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Eu posso multiplicar os dois primeiros termos e o produto multiplicar pelo terceiro, ou multiplicar os dois últimos e depois o produto multiplicar pelo primeiro. Nós vamos primeiro multiplicar esses dois primeiros, o primeiro polinômio com o segundo monômio. E depois o resultado nós multiplicamos por x menos 2. Então, nós vamos efetuar esses produtos em pares. Eu tenho o produto de 2x² por 8x, que vai resultar em 16x², depois 2x², x, que multiplica 8x, que resulta em 8x². Então, esse é o resultado do primeiro produto. Eu vou multiplicar por x menos 2 para obter o volume. Então, multiplicando 16x³ por x, nós vamos ter 16x². 16x³ vezes menos 2 resulta em menos 32x³. Depois, 8x² vezes x. Então, mais 8x³. E 8x² vezes menos 2 resulta em menos 16x². Veja que eu tenho uma adição envolvendo monômios e eu tenho dois monômios semelhantes, o menos 32x³ e o 8x³, que eu posso somar entre si. Então, o volume total da peça vai ser dado por 16 igual a 16x² menos 32 mais 8, menos 24x³ menos 16x². Então, eu tenho essa expressão, que é o volume
total, né, o volume da peça. Eu quero saber o número de cubos. Se eu dividir esse volume total pelo volume de cada cubo, eu consigo identificar esse número. Então, aplicamos uma multiplicação. Nessa multiplicação, nós utilizamos a adição, né, de polinômios, em que eu trabalho com os monômios semelhantes, e nesse caso nós tínhamos o menos 32x ao cubo e o 8x ao cubo. Né, e algumas situações com subtração também, devido à presença do menos 2, do número negativo. Então, pela multiplicação, pela adição e subtração, nós temos o volume. E agora nós trabalhamos com a divisão entre eles. Mas veja, eu tenho um volume, que é o termo a ser dividido, representado por um trinômio, né, porque eu tenho 3 monômios, e eu divido por um outro polinômio que também é um trinômio. Então, nesse caso, eu não consigo utilizar aquela divisão termo a termo. Eu preciso empregar uma estratégia. Né? Eu só poderia dividir cada termo de um volume pelo outro se eu tivesse que esse volume de cada cubo fosse um monômio. Então, nesse caso, eu preciso atender a alguma outra técnica e nós vamos utilizar o método das chaves. Então, veja, eu divido primeiro o 16x² por 2x², os dois polinômios na ordem crescente dos graus de monômios, resulta em 8x². Esse 8x² eu vou multiplicar pelo divisor. Então, eu multiplico por 2x², menos 3x e menos 2. E acrescento abaixo do termo que eu estava dividindo. Veja, se eu calculo agora a diferença entre esses dois termos, os dois termos são iguais. Então, a diferença é 0. Isso quer dizer que quando eu divido o volume total da minha peça pelo volume de cada cubo, o número de cubos no qual essa peça pode ser dividida vai ser de 8x². Então, é uma outra expressão polinomial, agora no caso um monômio, que expressa o número de cubos no qual eu posso cortar essa peça, atendendo aos volumes especificados. Então, veja, eu consigo, por expressões genéricas, representar uma dada situação. Veja, se eu tenho, por exemplo, um planejamento a ser realizado. Então, eu tenho a produção de queijo e eu quero determinar a melhor forma de divisão. Eu poderia utilizar algum tipo de recurso dessa forma. Então, pensar em uma situação genérica, em proporções envolvendo as medidas dos lados da minha peça e depois identificar a melhor forma de repartição, seja por um volume ou pensando no número de unidades. Então, eu consigo representar genericamente a situação e utilizar os recursos dos polinômios, das expressões algébricas, como uma forma de resolução desses problemas. Então, existe essa possibilidade de interpretar alguma situação, pode ser, por exemplo, uma situação de produtividade, uma situação de investimentos ou algum fenômeno a ser avaliado, em que ao invés de estudar numericamente, eu penso em um modelo, em um conjunto de expressões que ilustre as relações características daquele fenômeno. E nesse processo eu posso utilizar uma expressão do tipo polinomial. Então eu consigo construir um polinômio, isso dependendo do tipo de fenômeno. E veja que ao invés de resolver a situação da forma como ela é apresentada, eu consigo resolver o problema matemático, como nesse caso, eu resolvi esse processo de divisão, eu já tinha técnicas, já tinha esse conhecimento, e por meio desse resultado eu retorno ao problema original e consigo identificar se ele está adequado ou se eu preciso fazer alguma adaptação no modelo. Então, veja, esses conhecimentos que aparentemente são tão simples, quando organizados com outros conceitos da matemática e também das outras áreas, nós conseguimos resolver diferentes tipos de problema. E é importante que você sempre observe, quando possível, esse tipo de situação. A aplicação da matemática que vai além da matemática e que pode ser útil em uma situação do seu dia a dia, seja
familiar, corriqueira e também do seu ambiente profissional. Eu espero que você tenha compreendido essas operações envolvendo polinômios, tenha sanado suas dúvidas. Desejo a você bons estudos e até a próxima!